Tu te abeiraste da praia, cantemos. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Hoje, geralmente nós estamos com os paramentos roxos ao celebrar, seja a quaresma, seja celebrar pelos falecidos. São pequenos sinais que eu digo para que você entre nesse mundo simbólico da igreja. Eu estive final de semana celebrando na Catedral da Sé em São Paulo. Ontem eu preguei na Século XXI e em conversas informais, acho que foi ontem ou sábado, eu falava com uma pessoa e a pessoa dizendo a dificuldade às vezes de rezar na missa e a facilidade de rezar num outro momento como adoração ao Santíssimo. E essas coisas vêm, eu fico pensando, matutando. E a missa é a oração por excelência. Não existe oração mais perfeita, mais completa do que a missa. Então por que essa dificuldade? Um dos aspectos é porque existe uma distância entre o rito e a vida. Nem é culpa do rito nem da vida, porque a gente não conhece, porque tem muitas coisas que acontecem numa celebração que nós não conseguimos entender o mundo simbólico, o memorial. Então às vezes eu digo certas coisas que é para ir sinalizando, para você ter a simbologia. Por exemplo, o branco hoje, é porque hoje, já dizia a comentarista, se celebra a Cátedra de Pedro. Tá, padre, e daí? Que é isso? Quem que é essa senhora? Quem que é essa santa? Santa Cátedra. Quem já ouviu falar da Santa Cátedra? Não, né? O que é isso? Filhos queridos, cátedra vem de cadeira, sendo bem simples na explicação. Que quer dizer cadeira, a sé. Por isso a Cátedra de Pedro significa, aonde que fica, por exemplo, em Curitiba, a cátedra do bispo Dom Peruso está na catedral, que é a cadeira onde ele senta para ensinar. Cátedra do Papa, todo mundo vai pensar que a cátedra do Papa está na igreja de São Pedro. Não, a cátedra de Pedro, do Papa Francisco e de todos os papas, está na igreja de São João de Latrão, que é uma basílica lindíssima. Eu tive o privilégio de presidir uma missa no altar-mor. Aí você vai dizer, tá, mas o que tem a ver uma cadeira, gente? Eu vou celebrar uma cadeira? É o fim? Não, eu gosto de explicar, é catequese, mas é importante. Chega de sermos ignorantes na fé. Cátedra, se você lembrar, Jesus foi ensinar o sermão da montanha, sentou-se e ensinou. Cátedra
significa o lugar onde se ensina, lugar aonde se exorta. Lugar tem na Bíblia muitas vezes. Jesus estava na planície, Jesus estava na montanha, Jesus se sentou e ensinou. Entendeu o que quer dizer cátedra? Primeiro aspecto é cadeira, sédia, cátedra. Por isso tem gente que às vezes não sabe, nossa, mas por que o padre fez um trono para ele? Não é trono, é para mostrar onde está a presidência. Quem preside a celebração, e no caso um padre, seja eu ou quem celebra, ensina in persona Christi, ensina na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro ponto já, celebrar a cátedra de Pedro significa ainda, de modo geral, a eclesialidade da igreja, ou se quer uma outra palavra, a catolicidade da igreja. Uma igreja apostólica, nós rezamos isso, nós somos da igreja católica. O que quer dizer católica? É universal. Isso mesmo, quem falou, uma salva de palmas. Que não é a universal do reino de Deus, hein? Não é a universal do reino de Deus, isso é outra. Universal enquanto para todo mundo. Católica. Segundo, nós somos da igreja católica apostólica. O que quer dizer apostólica? Os 12 apóstolos. Então uma igreja para todos, pagãos e não pagãos, para todos os povos, apostólica. Por isso um bispo, quando é ordenado, e até bonito, eu fui ordenado pelo bispo tal, que foi por tal, remetendo a Pedro. É a sucessão apostólica, que inclusive, indevidamente, algumas religiões, algumas novas expressões da fé, chama-se de bispo, não são bispo. Bispo é da igreja católica, é do segmento católico, é um uso indevido, que infelizmente por lei podem. Não existe uma concordata entre a nunciatura e o Brasil, que os paramentos, as roupas, o clesma, aquele branquinho, seja exclusivo da nossa igreja. Daí dá uma confusão na cabeça do povo. Bispo, aquela bispa. Você já escutou isso? Então, católica, apostólica, que tem a sucessão a Pedro, sem quebrar. Se quebrou, chama-se apostasia, não é reconhecido. Apostólica romana. Existe uma chamada igreja católica apostólica brasileira, não é a mesma. Inclusive a Margarida, que é coordenadora não está hoje, Margarida, que é coordenadora da catequese, me perguntou esses dias: padre, uma criança foi batizada na igreja católica apostólica brasileira e vai fazer primeira comunhão. Eu falei: não, minha filha, tem que batizar de novo, não vale. Batiza-se sob condição. Então nós somos, eu não estou fazendo um sermão proselitista, é que eu quero chegar no sentido da cátedra. Primeiro, nós somos universais para todos. Segundo, apostólicos, nós sigamos os apóstolos. E o Papa Francisco tem sido muito feliz ao falar voltar à primeira igreja. Não é voltar à igreja da Idade Média, de 1500, século XVI, século XVII.
é voltar à igreja apostólica dos evangelhos, romana. Eu sabia, romana, que quer dizer que nós temos alguém que representa essa unidade, que é o bispo de Roma, que representa essa sucessão apostólica de Pedro, essa continuidade do primeiro Papa até os dias de hoje, cuja sede tem a cátedra na igreja de São João de Latrão, onde é a catedral do bispo de Roma. E o bispo de Roma automaticamente é o Papa. Compreenderam? Entendeu? Essas coisas são importantes. Você vai falar, mas isso, gente, é importante. Eu gasto tempo no rádio, eu gasto tempo nas minhas homilias, porque eu quero que o povo saiba. Para a gente, chega alguém e faz uma pergunta, não sei, que coisa é essa? Tem que saber sim. Feito essa primeira parte, que para mim é introdutória, seria pressuposto, entramos na dimensão teológica. Feito esse esclarecimento, o que significa celebrar a cátedra? Significa, eu disse, a eclesialidade, a catolicidade e o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou dizer, nós cantávamos no ato penitencial, pelos pecados, erros passados, da divisão da tua igreja, ó Senhor, Senhor, piedade. Quantas vezes São João Paulo II não teve vergonha de pedir perdão pelos erros da igreja? Bento XVI, um dos maiores teólogos de todos os tempos, perdão. Mas a igreja católica, apostólica, romana, que eu sou padre, ministro, servo, e você faz parte pelo batismo, não está fundamentado, e nós fazemos um pequeno equívoco, fundamentada sobre a pedra que é Pedro, vírgula, mais ou menos, meia verdade. Teologicamente, não é na figura de Pedro. E quem nos dá essa visão é a própria oração do dia. E a repito, para que não digam que eu já fiz essa reflexão no rádio agora, mas muita gente não acompanha. A nossa igreja está fundamentada na profissão de fé de Pedro. A profissão de fé de Pedro, que é a pedra, não é a pessoa de Pedro. A pessoa de Pedro, frágil, um homem pescador, um homem que foi crescendo, amadurecendo, experimentou a misericórdia, um homem falível, mas foi escolhido por Jesus. Aqui começa a firmeza. Jesus tinha vários, escolheu Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, do que você acabou de dizer, Pedro, por ter se deixado usar por Deus, eu vou construir a minha igreja, a igreja católica, apostólica, romana. A cátedra é a igreja de Jesus Cristo, minha igreja. Você faz parte da igreja que é de Jesus. Eu e você fazemos parte. Isso não nos faz melhores, isso nos coloca maior responsabilidade. Isso não nos faz sermos um gueto favorecidos.
Essa minha reflexão não é para se auto-incensar, mas é para que quem se diz, eu sou católico, apostólico, romano, tem responsabilidade, porque você não está brincando, você está com a igreja que foi desejo de Jesus Cristo, a igreja a quem sou sirvo e que você faz parte, foi desejo de... Ai, Jesus, misericórdia, me chicoteia nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, cadê a comentarista? Está cansada, minha filha? A igreja que eu faço parte, que você faz parte pelo batismo, católica, apostólica, romana. Não venha com católica, apostólica, carismática, isso é para ludibriar. Porque um carismático é católico, apostólico, romano. Agora inventaram uma igreja católica, apostólica, carismática. Isso aí não existe. E os próprios da renovação carismática, eu sou da renovação carismática, não aceitamos. Eu vi um prédio escrito esses dias ali. Isso é tudo para iludir o povo. A igreja católica, apostólica, romana foi desejo de Jesus Cristo. Isso não é para nos fazer exibidos, é para nos dar responsabilidade. É isso que eu quero enfatizar. Tu és Pedro, e aqui a oração. Por favor, Valdir, eu gosto de mostrar, porque as pessoas dizem que eu fico inventando teologia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra, que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Qual que é a pedra? A profissão de fé do apóstolo Pedro. Qual que é a pedra? A profissão de fé do apóstolo Pedro. Quem quer continuar parte dessa igreja? Diga eu. Pronto, resolvido. Isso nos faz ter amor. Construirei a minha igreja. Mas tem mais. Todo mundo vai dizer que o inferno não tem poder sobre nós. Talvez essa parte é importante, mas não esqueçamos da segunda. Padre Odilon, fica onde o senhor está, por favor. Eu vou até o senhor. Os câmeras que se virem, é bom para eles acordar. Diz o final do Evangelho. Por isso, ano da misericórdia. Obrigado, meu Padre Odilon. Eu vim aqui porque o final do Evangelho diz muito a ver. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Quem faz isso? A sucessão apostólica. Por isso, em alguns confessionários esse não tem. Tem duas chaves. Se você olhar alguns confessionários, se você olhar na mão de São Pedro, tem uma chave. Nós chamamos de poder petrino e paulino. Não dá tempo de explicar teologia. Mas quando um penitente vem no confessionário, o padre, na pessoa de Cristo, a gente fala em latim, in persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo, não pelos meus méritos, não pelo dos Padre Odilon, na sucessão de Pedro, ordenado na sucessão apostólica, ungido, escolhido por Deus, não por mérito pessoal, pela graça divina, ele cumpre o final do Evangelho. Tudo que desligares será desligado, tudo que ligardes será ligado. Então calma,
Mas eu cometi um pecado, Padre, eu resolvo com Deus. Não foi assim que Jesus falou. Eu sei, tem gente que quer ser diferente. Eu direto resolvo com Deus, eu não preciso de padre. Se fosse assim, Jesus teria falado: você segue a igreja, não dava o poder de perdoar. O poder da a minha igreja, eu quero que você, Pedro, apacente, ligando e desligando. Pedro, você com a sua profissão de fé se tornou pedra. Cuida do meu rebanho, perdoai os pecados, batizai. Portanto, meus irmãos, goste ou não, a reconciliação com Deus, para nós, católicos, apostólicos, romanos, não é só passar pela porta da misericórdia, é também. Não é só comungar, é também. Não é só fazer obra de misericórdia, é também. Mas é também, às vezes, com vergonha. Dá vergonha. Se ajoelhar e dizer: Padre, eu não vou simular, mas eu vou, porque senão seria simulação de sacramento. Você chegar num confessionário, padre confessa, confessa, bispo confessa, confessa, papa confessa, confessa. E por que você faz? Porque Jesus quis, porque Jesus pediu, e não como um fardo, mas como um exercício de humildade. Você chega e diz: Padre, faz tanto tempo que eu não pequei, que eu não confessei, ou que eu confessei. Deveria ser uma média de 1 mês. Eita, faz tanto tempo que eu confessei, e meus pecados são os seguintes. Você está confessando para Deus. Não adianta querer mentir: eu não vou contar isso porque eu tenho vergonha. Não vale. Se você esqueceu, esqueceu. Seria culpado do que você esqueceu. Mas se você lembrou e omitiu, não vale. Você dizer, se acusar, essa palavra se acusar, é aflorar a consciência divina. Ter consciência de que eu sou frágil, eu pequei, eu falhei nisso, nisso. Padre, mas são as mesmas coisas. Ora, meu filho, você come arroz e feijão, mas não enjoa. Mas são sempre as mesmas coisas. Jesus quis assim. Não foi invenção de papa, não foi invenção de padre. Você acabou de ouvir essa eclesialidade. Confessa os pecados, sem restrição, sem milindres. Eu lhes garanto, pelo meu sacerdócio e salvação, estou falando sério, pela minha salvação, e eu tenho certeza que é do Padre, o que é falado num confessionário, nem na tortura é falado. Não é, né, Padre? Não é conversado, morre no confessionário. O padre depois vai fazer algumas orientações, se for o caso, e vai dizer aquilo que, louvado seja Deus, se eu puder ouvir em vida, porque depois da morte essa frase não significa nada. Repito: bem-aventurado aquele que ouvir em vida, porque depois da morte não vale nada. Eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito o ouvido e a alma que acolher essa palavra. E depois vem a penitência. Falei tudo isso, e muito obrigado ao Padre Odilon, que sempre está aqui, e outros sacerdotes, e amanhã antes da missa já teremos um momento penitencial.
dentro do ano da misericórdia. Filhos e filhas, eu quis falar isso para você entender. Claro que não é o único aspecto da cátedra de Pedro, mas é também. Eu podia ir para o Concílio Vaticano I, a infalibilidade, mas não vou. Eu quero ir nessa dimensão redentora, reconciliadora do Pai. Termino, que já me alonguei. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá prevalecer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Amém.